vídeo passado nós vimos que as profecias do livro de Daniel estão diretamente relacionadas com as profecias do livro de Apocalipse, e também vimos que houve um grande período de tribulação, onde os judeus eram perseguidos por se manterem fiéis às Escrituras e não fiéis às doutrinas que eram impostas pelo poder de Roma. Essa tribulação durou 1260 anos ou 1260 dias, que em profecias dias correspondem a anos. E também vimos que o quadro profético em que o mundo se encontra atualmente são os pés de barro e ferro. A Bíblia, ela também nos deixa bem claro o que haveria de acontecer após a tribulação daqueles dias da perseguição aos judeus que se manteram fiéis às Escrituras. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 29, nós encontramos a seguinte passagem: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Ao contrário do que muitos pensam, essa profecia aqui ela já se cumpriu. Ela não está relacionada à tribulação que há de vir, mas sim à tribulação dos 1260 dias, anos. E há registro histórico do cumprimento dessa profecia. Juntamente com essa profecia, no livro de Apocalipse, no capítulo 6, onde é um capítulo que fala sobre a abertura dos selos. A partir do versículo 12, capítulo 6, versículo 12, nós encontramos a seguinte passagem, onde João teve a visão dada por Jesus referente à abertura do sexto selo, que diz o seguinte: quando foi aberto o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro e a lua tornou-se cor de sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Juntamente com esse escurecimento do sol e da lua, que está escrito em Apocalipse, é o mesmo que está escrito em Mateus. O sexto selo ele foi aberto, e o que marcou a abertura do sexto selo foi um grande terremoto. Há registro desse terremoto, nós vamos ver nessa série. E diz aqui no quinto selo, quando foi aberto o quinto selo, Jesus abriu o quinto selo, foi visto debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperas para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? E foi dada a cada uma dessas almas uma veste branca, e foi dito que eles repousassem um pouco mais. Esse quinto selo é uma expressão personificada. Os judeus que foram perseguidos no período de 1270 anos, eles foram mortos, eram mártires, foram mortos injustamente na tribulação. Eles foram mortos injustamente, e aqui representa o quê? Que eles clamavam para Deus, que Deus fizesse a justiça, porque eles foram mortos por causa do testemunho que deram. Está escrito aqui, pois eles se manteram fiéis às Escrituras. Essa foi a abertura do quinto selo. E quando a tribulação estiver chegando no final, o sexto selo foi aberto, e o marco da abertura do sexto selo
foi um grande terremoto e imediatamente e após o terremoto o sol iria se escurecer e a lua se tornar cor de sangue. E o que nós vamos ver neste episódio desta série será os fatos históricos comprovando isso aqui.
como também vimos no vídeo anterior dessa série, nós vimos o sonho que Nabucodonosor teve, que Daniel pôde interpretar. Esse sonho se encontra no capítulo 2, a partir do versículo 32, e tem a descrição da estátua, que foi a estátua que nós vimos, certo? E diz que a cabeça era de ouro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés eram parte de ferro e em parte de barro. E enquanto Nabucodonosor teve esse sonho, que estava vendo essa estátua, veio uma pedra do céu, que diz aqui a partir do versículo 34: enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. E ainda aqui no capítulo 2, a partir do versículo 42, nós encontramos assim: assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como vistes, o ferro estava misturado com barro. Isto significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com barro. E no versículo 44, na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Essa pedra então representa o que? Representa o reino de Jesus vindo, o reino de Deus vindo, estabelecer o reino fixo, o reino eterno. Todos os reinos que estão acontecendo, que já tiveram, serão abalados e esquecidos. Vimos aqui o que? Os pés de barro e ferro buscaram fazer aliança. E nós também vimos o que? Que o quadro atual do mundo é os pés de barro e ferro. E nós vamos ver como que os pés de barro e ferro estão tentando fazer essa aliança, estão tentando se unificar. Isso se chama a nova ordem mundial, é justamente essa unificação dos pés de barro e ferro. Novamente fica o aviso, Jesus está voltando. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders.